você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso, ele não está concordando com esse sistema. Ele está dizendo que você pode servir a Deus mesmo num sistema injusto, que você pode servir a Deus em qualquer que seja a situação. Se você puder aproveitar a oportunidade, fique livre. Mas se não for possível, sirva a Deus aí mesmo. Sirva a Deus nessa condição. Você pode viver para Cristo, mesmo numa situação como essa. É o mesmo princípio que ele vem estabelecendo desde o início que nós mostramos, desde o início da nossa pregação. Cada um permaneça na vocação em que está. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a sua vocação, como judeu, como não judeu, como escravo ou como livre. No final do verso 21, aproveite a oportunidade. E no verso 22, a partir do verso 22, ele coloca aqui os argumentos para o que ele está dizendo, ou algumas razões para que ele não se preocupasse, vivesse naquela ansiedade, ou naquela angústia, porque não tem nada que traga mais prejuízo para o cristianismo com a insatisfação com a vocação em que a gente vive. Você é empregado de uma empresa, você pode servir a Deus como empregado de uma empresa, você não tem que... Se Deus lhe der a oportunidade, abra a sua própria empresa. Mas enquanto não chega a isso, você tem que estar ali, tem que bater ponto, tem que trabalhar uma jornada complicada, um salário apertadinho, você pode servir a Deus lá na sua empresa. Você pode servir a Deus, não espere abrir sua empresa para servir a Deus. Se tiver oportunidade, faça isso, mas se não, sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Onde Deus colocou você. Então, contentamento com o status que Deus nos deu. Esse é o ponto aqui. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a vocação que Deus lhe chamou. Olha os argumentos de Paulo aqui no verso 22. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. O escravo crente, na verdade, ele é livre, porque ele foi liberto da pior de todas as escravidões, que é a escravidão ao pecado, ao mundo, à morte e ao inferno. Ele foi liberto, ele é um homem livre, ainda que escravo naquele contexto em que ele vive. Da mesma forma, final do verso 22, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Quer dizer, de um lado ou de outro, nós somos de Cristo. Ou livres em Cristo, ou escravos em Cristo, que é a mesma coisa. Eu sou livre em Cristo, ou seja, ainda que eu externamente estou debaixo da autoridade e da posse, sou a posse de alguém, mas eu sou livre em Cristo Jesus. No final, eu pertenço a Jesus Cristo. Ele haverá de me libertar de todo jugo. E, finalmente, Ele haverá de me introduzir na liberdade plena. Eu sou um homem livre, mas isso significa que eu posso fazer o que eu quero? Não, porque eu sou escravo de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu vivo para servir a Ele. O ponto é esse. De um jeito ou de outro, Cristo é o referencial. E você pode servi-lo, quer seja como escravo, quer seja como livre, quer seja como servo, quer seja como patrão, quer seja como empregado, quer seja como dono da empresa. Você pode servir a Deus da maneira aonde você está. Aqui